Parte 2. As 6 evidências que comprovam que o povo que conhecemos como os israelitas não é o verdadeiro povo de Elohim. Prova 3. Prova genética. Neste ponto iremos analisar 2 artigos de caráter oficial que podemos encontrar facilmente na internet. E os links estão disponíveis na descrição do vídeo. O primeiro artigo é da revista francesa La Presse. Segundo este artigo, publicado no dia 16 de janeiro de 2013, é da revista France Presse. La génétique éclaire le débat sur l'origine des Juifs d'Europe. Ou seja, a genética lança luz no debate sobre a origem dos judeus europeus. Neste artigo, podemos ler o seguinte: La Presse. A genética lança luz no debate sobre a origem dos judeus europeus. As origens dos judeus europeus remontam a uma mistura de ancestrais, muitos deles de tribos caucasianas que se converteram ao judaísmo, de acordo com um estudo de genomas divulgado quinta-feira. Publicado em 16 de janeiro de 2013. Agência de Mídia França. Esta investigação, segundo o seu autor, deverá resolver um debate de mais de 2 séculos. Os judeus de ascendência europeia, os Ashkenazim, representam cerca de 90% dos mais de 13 milhões de judeus que existem hoje no mundo. De acordo com a chamada hipótese da Renânia, os Ashkenazim são descendentes de judeus que fugiram da Palestina após a conquista muçulmana em 638 d.C. Ainda segundo esta hipótese, instalaram-se no sul da Europa. Depois, no final da Idade Média, cerca de 50 mil deles deslocaram-se da Renânia, na Alemanha, para a Europa Ocidental. Contudo, alguns consideram esta hipótese implausível, porque o cenário é impossível em termos demográficos. Isto implicaria um salto na população de judeus da Europa Oriental, de 50 mil indivíduos no século XV para cerca de 8 milhões no início do século XX. A taxa de natalidade teria sido, portanto, 10 vezes maior do que a da população local não judia. E isto apesar das dificuldades econômicas, das doenças, das guerras e dos pogroms que devastaram as comunidades judaicas. Para tentar ver as coisas com mais clareza, um estudo publicado na revista britânica Genome Biology and Evolution comparou os genomas, que formam a herança genética, de 1.287 indivíduos não aparentados, descendentes de 8 grupos populacionais judeus e 74 não-judeus. O geneticista Eran Eliaik, Escola de Saúde Pública Johns Hopkins, Baltimore, EUA, examinou esses dados em busca de mutações no código de DNA ligadas à origem geográfica de um grupo. Estes indicadores já foram utilizados no passado para esclarecer as origens dos bascos ou pigmeus da África Austral. Entre os judeus da Europa, o geneticista encontrou assinaturas ancestrais que apontavam claramente para o Cáucaso e também, mas em menor grau, para o Médio Oriente. Estes resultados, disse Eran Eliaik, apoiam a teoria rival da hipótese do Reno, conhecida como hipótese Khazar. De acordo com esta teoria, os judeus da Europa Oriental são descendentes dos Khazares, uma mistura de clãs turcos que se estabeleceram no Cáucaso nos primeiros séculos depois de Cristo e, influenciados pelos judeus da Palestina, converteram-se ao judaísmo no século VIII. Os judeus Khazar construíram um império próspero, atraindo judeus da Mesopotâmia e do Império Bizantino. Prosperaram tanto que se espalharam pela Hungria e pela Romênia, plantando as sementes de uma vasta diáspora. Mas o Império Khazar entrou em colapso no século XIII, atacado pelos mongóis e enfraquecido pelas epidemias da peste negra. Os judeus Khazar fugiram então para o oeste, estabelecendo-se no Reino Polaco e na Hungria, onde as suas competências em finanças, economia e política eram altamente valorizadas. De acordo com a hipótese khazariana, eventualmente espalharam-se pela Europa Central e Ocidental. Concluímos que o genoma dos judeus europeus é um mosaico de populações antigas, incluindo khazares judaizados, judeus greco-romanos, judeus da Mesopotâmia e da Palestina, explicou Eran Eliaik.
A sua estrutura populacional formou-se no Cáucaso e nas margens do Volga, com raízes que se estendem até a região de Canaã e as margens do Rio Jordão, continuou. Segundo Eran Eliaik, a história delineada nos genes é apoiada por descobertas arqueológicas, pela literatura judaica que descreve a conversão dos khazars ao judaísmo, bem como pela linguagem. Esse estudo afirma por recolha do DNA da população que os judeus da Europa, aqueles que ocupam o território de Israel atual, são maioritariamente provenientes do antigo reino khazar, que estava justamente estipulado na região indicada por José Flávio no seu primeiro livro, Antiguidade Judaica, capítulo 6, a que fizemos menção no vídeo antes deste, intitulado A prova número 2, a ascendência deste povo não semita. Convém sublinhar que o judaísmo moderno está mergulhado numa confusão entre religião e etnia, de sorte que muitos honram os judeus atuais como se proviessem diretamente de Abraão, Isaac e Jacó, coisa que é uma verdadeira aberração. O que é mais perigoso é que muitos estão a se desviar porque pensam que é desses judeus que vem a salvação. Assim, tudo o que eles dizem concernente às escrituras ou às profecias para muitos é sim e amém. Isso é sem saber que os que são chamados atualmente de judeus são na verdade os que eram chamados antes de prosélitos. Mateus 23, verso 15 diz o seguinte: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Não é em vão que Arthur Koestler, judeu como eles, o chama de a 13ª tribo. Prosélito ou proseluto em grego significa o que veio se aumentar, um novo a chegar, ou um estrangeiro, alguém que vem da religião dos gentios para o judaísmo. Os rabinos distinguiam 2 classes de prosélitos: os prosélitos da justiça, aqueles que recebiam a circuncisão e se obrigavam a si mesmo a praticar a totalidade dos mandamentos da lei de Moisés e as completavam com as práticas do judaísmo, a lei dos homens, e os prosélitos da porta, que bem que eram circuncisos, observavam apenas uma parte da lei, e particularmente o que eles chamam dos 7 preceitos de Noé, que são chamados também de 7 pecados capitais: idolatria, blasfêmia contra Elohim, homicidas, impurezas, roubo, saque, rebeldia contra os governantes e o uso da carne com seu sangue. Pelo visto, os israelenses autoproclamados judeus, enquanto são da classe dos prosélitos, fazem parte da última classe. Outro artigo que também dá luz sobre a proveniência deles é desta vez do jornal israelense, The Jerusalem Post. Ele suscita grande dúvida quanto à proveniência deles, confirmando assim tudo o que se falou anteriormente, pois, segundo esse artigo, enquanto todos os países desenvolvidos têm um sistema de rastreamento do DNA de cada indivíduo, Israel se nega a permiti-lo no seu território por razões que nos levam a considerar que são mesmo usurpadores de identidade. Neste artigo lemos o seguinte: The Jerusalem Post. Quer entender completamente a genealogia da sua família? Não sem uma ordem judicial. De acordo com alguns sites de ancestralidade, existem indicadores que indicam se você possui DNA judeu ou não. Por Zachary Kaiser. 30 de março de 2019, 2h35 da tarde. Se você mora em Israel e quer saber de onde vem sua família, o que você faz? Uma coisa é certa, um kit de ancestralidade da farmácia local está fora de questão, de acordo com um relatório do Yediot Aharonot.
Embora milhões desses kits tenham sido vendidos nos Estados Unidos, os israelenses estão proibidos de comprar kits de DNA ancestral na loja sem apresentar uma ordem judicial, já que o governo israelense controla esses tipos de compras devido à Lei de Informação Genética. Notem que existe uma lei de informação genética. Por que deveria existir uma lei para quem quer saber de onde seus ancestrais provêm? Por lei, a informação genética, teste genético pode exigir a obtenção de explicações de um médico e consentimento informado para a realização do teste, devendo ser verificado apenas em laboratório por instituto genético reconhecido e licenciado. Público, disse o Ministério da Saúde à publicação israelense Yediot Aharonot. Esses kits também são altamente criticados pela sua confiabilidade, pela interpretação de seus resultados e pelos possíveis efeitos sobre os sujeitos e suas famílias. Segundo esta lei, para se conhecer a si mesmo e conhecer de onde você vem, deves fornecer um documento assinado por um médico. O que isso tem a ver com a medicina? Ainda por cima, o laboratório onde deves fazer o teste deve ser um laboratório controlado pelo Estado. Vocês acham mesmo que, sabendo da verdade, o Estado irá revelar ao cidadão a sua verdadeira proveniência? Como que não bastasse, eles criticam fortemente esses kits como para dissuadir os israelenses de usá-los. Vemos claramente que a elite sionista tem medo da interpretação que pode vir dos resultados desta prática. Eles têm medo de quê? Que a população descubra que a maior parte deles não são originárias deste país? Ou que este assunto se torne viral a ponto de estarem obrigados a reconhecer que todos os atos deles, feitos na base de uma ancestralidade judaica, são baseadas na verdade e mentira. A ordem judicial pode ser emitida após exame minucioso do raciocínio por trás do teste, bem como supervisão de que o processo seja corrigido de forma licenciada pelo Estado de Direito. O governo utiliza estas medidas para proteger o público para que as companhias de seguros, entidades privadas, etc., não utilizem indevidamente as informações privadas para ganho pessoal. O governo sionista quer verdadeiramente proteger a privacidade da população? Ou quer proteger, preservar e manter a mentira? Qual é o governo que se preocupa da privacidade dos seus habitantes? Isso existe? Se existe, creio dificilmente que exista no governo sionista sem que haja algo a esconder. Olhem bem para o que vem a seguir. Que as companhias de seguros, entidades privadas, etc., não utilizem indevidamente as informações privadas para ganho pessoal, bem como as implicações nacionais que estes testes podem ter ou afetar, sendo Israel um governo reconhecido como Estado judeu. Na verdade, eles têm medo de que a população deles venha dar razão a Arthur Koestler, o israelense que escreveu a 13ª tribo. Eles têm medo, conforme dissemos, das implicações que esses dados trarão, como está escrito, sendo Israel reconhecido como Estado judeu. Leiam entre as linhas. Ele não diz que Israel é um Estado judeu, mas Israel é reconhecido como um Estado judeu. Convém sublinhar que isso é uma razão dada pelo Ministério Israelense de Saúde. É essa a verdadeira razão de não permitir teste de ancestralidade em Israel. Que descubram que não são descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Tentei conseguir o kit de ancestralidade em Israel, mas não consegui. Tentei mandar para Israel e não deu certo, então na minha viagem para Nova York só fui à farmácia e comprei. Roi Lática disse a Yediot Aharonot. Os kits de ancestralidade destinam-se a ajudá-lo a compreender completamente a genealogia de sua família, sua origem étnica, origem familiar, registros familiares e podem até ajudá-lo a encontrar ancestrais que você nunca soube que tinha, o que pode ajudá-lo a responder muitas perguntas ou dar-lhe mais 1 milhão.
Depois de enviar alguns esfregaços de DNA a um laboratório comercial para teste, seus resultados normalmente retornarão a você dentro de 6 a 8 semanas. De acordo com alguns sites de ancestralidade, existem até indicadores que indicam se você possui DNA judeu ou não, chegando até mesmo a distinguir se você possui DNA Ashkenazi ou judeu etíope, entre outras categorias. Notem a diferença quando apontam para o nome Ashkenazi, que vimos no vídeo anterior, e judeu etíope. Vemos que dentre as duas categorias, quem tem a probabilidade de ter um DNA que remonta a Abraão são os judeus etíopes. Há uma série de vídeos que podem ser encontrados no YouTube mostrando as reações dos consumidores desses kits assim que suas informações de ancestralidade são reveladas, incluindo um em que uma egípcia palestina descobriu que tinha DNA judeu, possivelmente mostrando que as duas culturas estão mais próximas à ancestralidade do que eles acreditam. No entanto, com este luxo indisponível em Israel, onde mesmo os fabricantes israelitas deste teste de ADN não conseguem vender o seu produto no seu próprio país, os israelitas têm de procurar outro lugar para aderir a esta crescente tendência de consumo. No meio daqueles que fizeram o teste, houve uma egípcia palestina. Significa que pela menção egípcia, ela tem sangue africana, e pela menção palestiniana, ela não é israelense. E o incrível disso é que ela descobriu que tinha DNA judeu. De onde que lhe veio isso? No termo desta leitura, o que retiro, não sei de vocês, me façam o favor de pôr nos comentários. O que retiro no seu todo é que a elite israelense tem grande medo dos testes de ancestralidade. Aqui em Angola falamos assim: quem é inocente não teme nem treme. Dizem também, não há fumo sem fogo. Como para mostrar que se até no próprio país deles isso de esconder a identidade é estranho, significa que há algo grandioso que estão a esconder e algo grave que está a acontecer. Vamos terminar por uma citação de Andrew Carrington Hitchcock, que escreveu Sinagoga Satanova. Ele confirma o que falamos dizendo assim: 90% dos judeus do mundo, que são chamados judeus Ashkenazi, não são na realidade judeus, mas simplesmente uma raça asiática, Khazar, que se converteu à religião judaica enquanto continuavam a falar o Yiddish khazariano, completamente diferente do hebraico.